Olá, pessoal. Boa tarde. E aí, como que vocês estão? Bom, a gente ouviu um pouquinho aí agora sobre o tema de segurança, fraudes, que é um assunto realmente muito importante para as empresas, para os consumidores. E agora, gente, vamos falar dele, que é o queridinho, né? O método de pagamento que todo mundo ama, que virou aí um queridinho do mercado, que é o Pix. Quando a gente fala de Pix, a gente sabe que o Pix já virou até referência internacional. Então, o FedNow se inspirou super no sistema do Pix. Várias vezes a gente recebe aqui no Brasil, né, o Banco Central já compartilhou, que compartilha, fala sobre o Pix com outros países. Então, é um sistema novo que a gente tem, enfim, né, toda essa relação aí com outros países para implementar, né, sistemas similares ao Pix em outros lugares. E o Brasil, mais uma vez, está na vanguarda quando a gente fala em sistema financeiro, falando bastante já sobre o Drex, ou o antigo real digital, né? Algumas pessoas ainda falam real digital, outras já falam Drex. Então, vamos entender um pouquinho do Pix ao Drex, o que mudou no mercado. O Pix e o Drex não são a mesma coisa. Acho que para vocês isso já é bem fácil, já é bem claro, mas os nossos painelistas vão evoluir um pouco mais nesse assunto, falar sobre quais são as perspectivas para os próximos anos, o que o Banco Central tem preparado aí e combinado também, né, com os bancos, fazendo testes do piloto aí. Então, a gente sabe que tem muitas instituições envolvidas nesses pilotos do Real Digital ou do Drex. Vamos entender o que está rolando nesse bastidor e até, né, poder prever o que vai rolar no ano que vem. Em 2024, como que as empresas podem se preparar para ter o Drex? Será que já vai ser possível? Por enquanto vai ser só para compras de alto valor. Vamos entender o que vai acontecer no próximo ano e também nos outros, né? Não só 2024, 2025 até 2030, quem sabe? Para mediar esse bate-papo, a gente vai convidar aqui para o palco o Carlos Benites. Ele é o CEO da BMP e ele vai falar um pouquinho sobre esse assunto com os outros painelistas. Então eu acho que ele está terminando ali de se arrumar, vamos tocando aqui mais algumas coisas. Eu quero saber se vocês já foram lá conferir o podcast da Vindi que está rolando com a KeyTech. Vocês já viram que tem uma sala especial pro podcast? Agora às 5 vai acontecer o último podcast. Conseguiu? Já tô pronto, Tudo certo? Pronto, já me arrumei. Tá com as suas fichas? Tudo ótimo. Muito bem-vindo, Carlos Benites, CEO do BMP. Além dele, a gente convida também para esse bate-papo o Pedro Begotti. Ele é chefe de inovação no Banco ABC. Seja muito bem-vindo, Pedro. E aí? Tudo certo? Não tá ligado? A gente liga. E também o Pedro Bramon, diretor de meios de pagamento e serviços no Banco do Brasil. Seja bem-vindo, vamos aí contar do Pix. E agora também o Gabriel José Manes, que é VP de Marketing e Canais na Conta Azul. Seja bem-vindo. Muito bom. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Porque eu não. Tá? Então vamos lá. Gente, o que a gente vai conversar aqui? Primeiro que esses caras sabem tudo. Tá? Então, depois se quiser perguntar, eles respondem. Mas vamos falar de algumas funcionalidades do mercado financeiro que está mudando a vida das pessoas, está mudando a vida das empresas, tá? Mas de uma forma que a gente, de alguma forma, precisa olhar para trás. Como que era a nossa vida há alguns anos atrás e como que ela está acontecendo hoje. Porque, de repente, a gente fala muito de inovação, a gente fala de criatividade, a gente fala de construção de produtos, mas, na verdade, é mais do mesmo, só que com um pouco de tecnologia para dar mais eficiência às transações. Então, para isso, eu estou aqui com o Pedro Begotti, CIO do Banco ABC, com o Pedro Bramon, que é o diretor de meios de pagamento e serviços do Banco do Brasil, e o Gabriel José Manes, vice-presidente de marketing e canais da Conta Azul. Então, os melhores especialistas aí para vocês perguntarem. Tá? Para a gente começar, turma, vamos falar um pouquinho das funcionalidades do Pix, como que elas podem auxiliar o mercado. A gente está falando aqui que o Pix vai substituir o cartão. Eu não acho. Tá? Eu acho que tem um caminho longo pela frente.
Tá? Mas existem atividades onde o Pix realmente está substituindo. Num primeiro momento, ele está substituindo o dinheiro e o cheque, né? E num segundo momento a gente vai ver alguma coisa. Por exemplo, cartão de débito, que os bancos querem ver longe, né? Porque é só despesa, né? Então o Pix pode ser algo assim. Pedro, vamos começar. Begotti. Bom, vamos lá. Eu não tenho amor a nenhuma solução assim de pagamento, para ser sincero. Eu espero, como consumidor, que sempre criem novas soluções e cada vez mais eficientes, especialmente pensando como cidadão e consumidor. Especialmente sobre funcionalidades do Pix, eu acho que, e eu vou me permitir aqui, Bramon, apesar de você representar o Banco do Brasil, eu vou me permitir falar sobre a indústria que envolve pessoa jurídica, porque o Banco ABC Brasil é basicamente um banco corporate. Acho que uma das coisas mais esperadas por Pix é a recorrência, né? O Pix recorrente e o automático, né? Ambas funcionalidades que a gente espera para o próximo ano e que vai impactar bastante o mundo da pessoa jurídica, especialmente por conta da automação dos meios de pagamento, dos processos de pagamento, né? De contas a pagar, contas a receber, etc. e tal, e pela facilidade de conciliação que o Pix traz, muitas vezes como infraestrutura diferente dos outros meios de pagamento e recebimento. Eu acho que, sendo bem direto, eu acho que o Pix pode transformar radicalmente quando ele começar a ter essa função de recorrência e a gente começar a conseguir programar ele dentro dos mecanismos de contas a pagar, dentro dos ERPs das empresas, dentro das soluções de gestão. Como pessoa física, e agora eu vou falar como pessoa física, já que o Banco ABC não é o carro-chefe, não é pessoa física, eu basicamente só uso o Pix. Eu sou um dos maiores defensores, principalmente quando a pessoa fala, eu não tenho Pix. E eu digo, não, todo mundo tem Pix. Todo mundo tem agência e conta, tem Pix. Né? Eu acho que como infraestrutura, ele é muito legal do seguinte ponto. Essa questão de estar disponível 24/7, né, 365 dias ao ano, para mim é uma coisa que me chamou a atenção desde o início, mas eu ainda não vi a indústria inteira, especialmente a de pagamentos, se transformar para estar preparada para 24/7. Você tem Pix 24/7, mas as coisas ainda são liquidadas durante dias úteis. Então, assim, a gente podia estar fazendo várias coisas diferentes, mudando radicalmente vários mecanismos de recebimento, facilitando e até antecipando algumas coisas em relação ao fluxo de caixa das empresas, se a gente realmente utilizasse 24/7, 365. Beleza. Na verdade, todo o ecossistema tem que se preparar. Não é só a instituição financeira ter a disponibilização, né? Exatamente. Todo o ecossistema tem que estar preparado para poder utilizar essa eficiência. Pedro Bramon, e o Banco do Brasil, como é que está vendo esse mercado, né? Talvez o maior processador, talvez não, o maior processador de Pix. Quer dizer, se alguém precisa ter amostragem para decidir o caminho das pedras, são vocês, né? É verdade. Bom, primeiro, obrigado aí pela oportunidade. Fazer alguns comentários rápidos. Na nossa visão, o Pix ele não aumenta o poder de consumo, mas ele reduz muito os custos de transação. Então, isso é algo muito importante. Segundo ponto importante, um pouco do sucesso do Pix é que ele não exige onboarding. Ele foi muito simples, intuitivo. Foi prático, porque permite que o cliente, pessoa física, escolha a sua chave ou tenha uma chave que ele vai lembrar. Então, é simples e elegante, né? Então, você leva a sua chave Pix. E, inclusive, se valeu de uma experiência, vamos chamar, entre aspas, paradigmática, que é a portabilidade de chave. A população brasileira já tinha se acostumado com a portabilidade de número de celular. Então, também foi algo que o cliente já estava um pouco acostumado, associado a isso. Olhando funcionalidade, só fazer um comentário rápido de cartão, eu também concordo que, só um dado, nossa estimativa é que aproximadamente 20% do volume de cartão de débito no Brasil, olhando 21 a 23, já foi substituída por Pix. Tá? Então, olhando um pouco na nossa amostra, então a gente estima ali entre 15% e 20% do volume de débito já vem sendo substituído praticamente por Pix. Eu também, só um comentário, só que o Pix não é um produto. Ele foi concebido inicialmente com funcionalidade de produto, mas depois foi construído como uma plataforma, enquanto que os cartões tem uma característica de produto. Porque não existe o Pix do Banco do Brasil, o Pix do ABC, o Pix do Bradesco, o Pix do Santander, o Pix Conta Azul. O Pix é uma marca, inclusive, do Banco Central, e as empresas sempre vão buscar marcas distintivas, construir produtos. O cartão ainda é um produto. Ele evoca benefícios emocionais, sociais, funcionais. Então, eu concordo que o cartão e o Pix ainda vão conviver
durante um tempo, porque o cartão, obviamente, ele carrega algumas promessas intrínsecas de valor associadas a essa indústria tão potente aí. Também estou agnóstico aqui, tá? Porque nessa área do banco a gente é responsável pelo Pix e pelo cartão. Então, para a gente está tudo bem. E o que importa é que o consumidor... Excelente, porque, na verdade, a gente olha o Pix, a gente olha a automação, a gente olha a fintech, olha o processo, esquece que, cara, se não tiver um ecossistema, não serve para nada, né? Então, vamos falar do ecossistema, Gabriel. Vamos esquecer os bancos agora. Pode reclamar do Banco do Brasil, do ABC, pode reclamar agora. Aproveita que está na frente de todo mundo aqui. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, eu acho que, na visão da empresa, o meio de recebimento ele acaba sendo um acessório de todo o processo. Enquanto a gente está falando aqui, o empreendedor está muito mais preocupado em gerar demanda, gerar seus orçamentos, emitir seus pedidos de venda, emitir nota fiscal. E, nesse momento, ele também está pensando em como emitir boleto mais rápido, e não em como eu vou cobrar, se vai ser Pix, se vai ser boleto ou se vai ser cartão. Está muito mais ligado à operação da empresa. Só que, quando ele está com essa operação redonda, quando esse processo está fluido, bem organizado, ele vai avaliar as opções que ele tem de meio de recebimento. E aí vai existir uma curva da adoção. Lá na Conta Azul, em meio de recebimento, a gente trabalha com boletos, Pix, cartão, recebimento diretamente pela RP, e o Pix deve representar aí já uns 20% dos recebimentos através da plataforma. Mas o que a gente tem que pensar como futuro é que a tendência é que o RP seja o sistema operacional das empresas. Estava falando com o Carlos lá no nosso aquecimento, que o sonho do empreendedor é não precisar sair do RP, que ele consiga fazer tudo por dentro do RP. Já temos o recebimento muito mais bem consolidado, a caminho operações de pagamento também já acontecendo, e concessão de crédito, e aí por diante. A gente chama de Platform as a Service, né? Na verdade, a gente vai ter os bancos se desmaterializando, diluindo e entrando dentro de empresas, de ambientes de gestão, que eles são muito mais interessantes do que as instituições financeiras, né? Mas aí está com uma conversa hoje, né? Porque tem o pessoal querendo bater no Pix, tem o pessoal querendo bater no cartão. E aí essa conversa do rotativo, do cartão? Como é que vocês estão vendo isso? Dessa limitação de taxa de juros, sabendo que, vou dar um número para vocês, 50% dos cartões não são pagos em dia. Tá? Não sei se alguém está atrasado aqui, você faz parte desses 50%. Tá? O que vocês acham que vai acontecer dentro disso? Vocês têm alguma expectativa? Porque eu acho que é um tiro no pé do mercado, né? Porque eu acho que a livre opção da instituição financeira poder operar, né, ela é regrada e do cliente poder acessar e querer acessar ou não. O que vocês acham? Alguém quer seguir? Cara, para isso é o Bravo. Não, vamos lá. Eu estou participando dessas discussões, então vou tentar apresentar uma visão mais imparcial possível. Eu entendo que, primeiro, que o juro total anual, que muita gente comenta, não é aquele ali, porque nenhum cliente fica meses pagando aquela taxa de juro rotativo. Aquilo ali é um exercício matemático, você pega aquela taxa e compõe ao longo de um ano. Ninguém paga 400 e poucos %, porque ninguém vai, depois de 60 dias, por exemplo, no caso do Banco do Brasil, se você não pagar a fatura, você vai entrar numa taxa bem menor, de 5%, 5 ponto alguma coisa. Segundo, que os fatores estruturais de taxa de juros no Brasil, isso já foi bastante discutido, e aqui não é nenhum seminário de economia ou de formação de preço, a inadimplência é um fator muito chave, tem sim uma parte de custo de capital, que é bem volátil, né, bem variável, então também contribui. Agora, eu entendo que para a inteligência financeira da população, eu não gosto de falar educação financeira, eu gosto de falar da inteligência financeira da população, é útil sim, de vez em quando, oferecer um holofote para algumas coisas. O cliente entender quando que vale a pena usar a potência do cartão, quando vale a pena ele se disciplinar um pouco mais e pagar as suas contas à vista, como ajudar o cliente a escolher o melhor cartão, os benefícios, se aquele benefício faz sentido para ele, se não faz, se vale a pena ele manter um spending mínimo mensal para pagar ou não a anuidade. Então, de alguma forma, jogar um holofote sobre alguns produtos e serviços bem tradicionais do brasileiro é interessante. Veja que a cultura do brasileiro contra a cultura do americano de cartão pode ser bem diferente. O brasileiro ele conta como cartão como uma despesa mensal. Olha, o cartão está cheio.
enquanto que o americano, mesmo a compra primeira na fatura, já tem taxa. Então, essa visão, esse debate sobre como baratear o acesso a crédito, já que o cartão, em última instância, é um acesso fácil e desburocratizado a crédito, né? Eu acho que é uma conversa interessante. Óbvio que a gente pode ter ideias muito boas executadas de forma ruim, e o efeito ser negativo. Um exemplo, não existe, dentre os segmentos de fintech, o segmento que teve mais competidores nos últimos anos do que o de meios de pagamento. E isso não foi suficiente para reduzir a taxa de juros do rotativo. É verdade que reduziu as anuidades, reduziu as tarifas de manutenção de conta, no caso de bancos. Então, praticamente hoje, dificilmente você vai ver esses dois pacotes de receita de forma tão emblemática. Mas a taxa de juros, como o seu efeito é mais estrutural, suas causas são mais estruturais, não foi simplesmente um incremento de competição. O market share hoje de não incumbentes em crédito no Brasil, em cartão de crédito, ultrapassa 30%. Então, não foi suficiente para reduzir estruturalmente a taxa de juros no cartão. Tá? Então, acho que essa conversa precisa ser bem no campo prático, com algumas experimentações, e não virar chave simplesmente, mas eu acredito que Banco Central, Ministério da Fazenda estão tendo esse cuidado na discussão desse assunto. Tá? Maravilha. Então, vamos colocar um pouco de bagunça nisso. O Pix vai substituir o cartão de crédito? E de que forma? Porque não tem nada, né? Tem a turma que fala, não, porra, não vai ter mais cartão de crédito. Vai ter, é o que você falou. O Pix é um ambiente transacional, o cartão de crédito é um produto. Mas vamos lá, a gente consegue transformar um produto que vai utilizar o ambiente transacional do Pix, porque, na verdade, o cartão utiliza o ambiente transacional da bandeira, né? Para funcionar, porque o Pix parcelado não tem nada a ver. O Pix parcelado é o carnê das Casas Bahia, né? Você vai receber um monte lá, se você quiser pagar, você paga, se não quiser, você não paga. O cartão já não tem muito isso. Se você parcelou no cartão, você pode até não pagar, mas quem que vai pagar a conta é o banco e não o local que você fez a sua compra. Como é que vocês veem isso daí? Porque você tem diversos participantes preparados no mercado, tá? Como é que vocês veem isso daí? Vamos lá, quem que... É um grande desafio, né, fazer essa pergunta com o Bramon aqui do meu lado, porque é o cara que tem mais, talvez, subsídio para responder isso. Mas eu vou me permitir dizer que não dá nem para comparar uma coisa com a outra, porque o Pix hoje ele não é um produto. Eu acho que o Bramon falou muito bem. E o cartão de crédito ele é uma solução mais complexa do que só um mecanismo de crédito. Ele é também um mecanismo de crédito, né? E talvez um fácil mecanismo de crédito. Então vamos mudar. A gente chama precisa... Cloud Credit, que você paga com o Pix. Pronto. Então não é o produto virou Cloud Credit. Pronto. Ok, o grande desafio é a gente conseguir programar e conseguir transformar uma transação do Pix em algo que possa ser juridicamente utilizado em favor do credor. Então, no caso assim, por exemplo, uma fatura de cartão de crédito, você não paga aquele título, aquele boleto, o banco pode sujar seu nome, protestar, etc. e tal, fazer o que quiser com aquele título que você não pagou. No Pix você não tem isso ainda, você não tem o registro da transação. Ele é um serviço que a gente ainda não tem essa conexão com o outro lado do mundo jurídico, por exemplo. Eu acho que esse é um dos grandes desafios para, em termos de risco, a gente falar assim, não, um substitui o outro exatamente em todas as camadas, né? Mas eu acho que é uma evolução, que do fundo, do ponto de vista de solução, você vai ter que agregar as perspectivas de crédito para o Pix, que ele ainda não tem. E como você vai fazer essa amarração dessa ponta que ainda não existe no Pix. Tem algumas iniciativas, se eu não me engano... tem uma startup, a CertDocs, do Carlão, eles tinham feito um teste, ou eles têm uma funcionalidade que você registra no cartório a transação futura, o Pix futuro, né? Mas ainda assim é uma coisa que está em experimentação, em teste, não é algo para todo o mercado utilizar. Legal. Deixa eu pular para o Gabriel, senão o Pedro aqui, o Bramon vai tomar tudo aqui o nosso tempo, porque ele manja tudo, pô. Eu acho que, falando mais de uma perspectiva de mercado mesmo, o cartão de crédito ele está muito ligado ao comportamento de compra do brasileiro. O brasileiro é acostumado a comprar com o cartão de crédito, com a concessão de crédito. Você mudar isso do dia para a noite, você tem que acabar com aquele 50% lá que está com o pagamento atrasado. Você tem que mudar esse comportamento de comprar no carnê da Casas Bahia, que é o Pix parcelado. Então, tem uma mudança cultural
e tem uma curva de adoção que é longa para a gente conseguir promover essa transformação. Eu acredito no convívio das formas de pagamento por um bom tempo. E como é que você vê os teus clientes, as pequenas empresas, ou as médias, ou as micros, como é que você vê essas empresas tendo essa possibilidade, ou procurando, ou questionando, já que vocês conversam com tanta gente de tanto segmento, vocês têm essa demanda do parcelamento, te ligam lá e falam, pô, você tem aí um produto de parcelamento para eu colocar na minha plataforma, já que você tem um ambiente de pagamentos, vocês têm alguma coisa relacionada a isso, ou pensam em evoluir para esse lado? Sim, quando a gente fala de crédito de maneira mais ampla, não somente na linha de parcelamentos, mas também na linha de concessão de crédito com base nas informações que a gente tem no RP. Então, com o RP, você tem acesso a todas as informações do cliente baseado em emissão de notas, em contratos, você consegue trabalhar com antecipação. Então, olhando para frente, olhando para o futuro, a gente imagina que o RP vai ser uma fonte segura para banco facilitar acesso a crédito para os empreendedores. E essa é a demanda que a gente mais recebe, demanda de crédito. A gente fez os primeiros experimentos de antecipação de recebíveis e houve uma alta adesão. Aprovação nem tanto, trabalhando nos gargalos, mas uma alta adesão de demanda no curto prazo. Deixa eu só fazer um comentário, 3 pontos de observação importantes. O primeiro que a gente não comentou aqui, um aspecto importante da indústria, o ecossistema de cartão, que é a parte de segurança. São vários players diferentes, com décadas de experiência, processando transações no mundo todo, e que, obviamente, quando você olha, entre aspas, apenas o ambiente, o ecossistema Pix, você tem menos agentes trabalhando. Então, obviamente, essa inteligência para a parte de segurança ela é muito útil, tanto para quem recebe, quanto para quem paga, né? Segundo aspecto que, assim, vamos só lembrar, o Brasil, nosso índice de propensão, nossa propensão marginal a consumo no Brasil é muito alta. Se nós estivéssemos aqui falando no Japão, talvez eu estaria falando diferente, tá? Eu não estaria falando que o cartão, mas o brasileiro ele gosta. Quando um típico brasileiro ele foi promovido, ele não recebeu um novo salário, ele já está pensando no novo carro. Então é da nossa natureza, nós somos otimistas. Então o Buy Now Pay Later, que agora o mundo descobriu, nós já temos há décadas, com parcelamento mais do que os 4, 6 vezes típicas que o varejo norte-americano vem fazendo. E não são ciclos de 15 dias. O nosso era 12 vezes, né? Então, quando a gente olha um pouco dessa parte sociológica do brasileiro, esse aspecto de segurança, eu acredito que ainda vai ter um bom espaço de convivência. Lembrando, a diferenciação, a distinção de um cartão não é possível fazer com um mero meio de transferência de recursos. Por isso que os cartões, os mais sofisticados, por exemplo, são pretos. A pessoa tira o cartão, o Amex, que é sempre um símbolo de status. Você tinha um Amex e você já via alguma coisa. Você não vai conseguir fazer isso com um Pix. O Pix dourado, o Pix Gold, te fazer um Pixzão aqui, né? Então, o Pix ele vai ser muito útil como transferência de recursos, mas não como, pelo menos até aqui onde eu vejo, né, como os aspectos de marketing associados a um produto. Muito boa ideia, o Pix Gold ia ser interessante, hein? Pô, essa é boa. Ô, Gabriel, vamos falar um pouco do mercado de RP, do ambiente de gestão. Como a gente falou rapidamente, ele vai ser uma platform as a service, quer dizer, tudo que tiver relacionado ao ecossistema da empresa, ele vai poder consumir lá. E hoje a gente começou, algum tempo atrás, com o Open Banking, que migrou para o Open Finance, que até agora não vingou especificamente, porque ele é muito mais um ambiente de consulta do que um ambiente transacional, um ambiente de processos, de gestão. Como é que você vê a evolução de outras ferramentas, outros processos, do mercado financeiro ou não, para o ambiente de RP? Primeiro que, falando de Open Banking, eu acho que, por mais que seja somente consulta, já tem uma entrega de valor muito relevante aqui para as empresas. Você imagina aquela empresa que faz todo o fechamento financeiro, a micro, pequena, média empresa, passa o dia na operação. No final do dia vai cuidar do financeiro. E quando chegou às 8, 9 da noite, que ela fechou o financeiro, ela vai olhar lá no saldo da conta bancária e o saldo não bate. Aquele saldo da minha planilha financeira não bate com o saldo da conta bancária. E aí eu vou procurar a diferença. Isso é uma dor de cabeça diária para os empreendedores.
A partir do momento que a gente consegue integrar ao ERP, fazer uma integração de extrato com as contas bancárias, aí nosso primeiro projeto foi em 2018, inclusive com o Banco do Brasil, você consegue ter o ERP todo dia, tendo acesso ao extrato bancário atualizado da empresa, e você consegue fazer a conciliação desses lançamentos e ter o saldo do ERP batendo com o saldo da conta bancária. Parece simples, mas isso já tem uma entrega de valor absurda para uma empresa que precisa controlar na unha os números, a gestão, para crescer de maneira sustentável. Isso existe. Próximo passo, a gente vai ter a experiência de Internet Banking dentro do ERP. O ERP é o banco, e o banco é o ERP. Se para recebimentos, Pix, cartão, boleto, a gente já tem isso acontecendo, eu consigo utilizar, fazer as minhas cobranças diretamente pelo ERP e depois, via conciliação bancária, ter a baixa desses recebimentos, agora, com um simples clique, tendo saldo na minha conta corrente, eu vou conseguir fazer o meu pagamento pelo ERP. Eu não preciso acesso contas a pagar do ERP, abre Internet Bank, faz agendamento, aprova agendamento, no dia seguinte dá baixa com a conciliação. Não precisa mais. Eu clico em pagar, está pago. Mais para frente ainda, a gente consegue trazer outras operações financeiras, de crédito, de investimentos, para dentro do ERP, como uma vitrine financeira de produtos financeiros também para as empresas. Então, é para esse caminho que a gente está indo. E não acaba por aí, porque desde 2015 a gente vem falando dessa integração com a contabilidade, que é o final. Fazer o fechamento contábil é o final do meu processo de gestão da empresa. Para mais de 80% das empresas brasileiras, a contabilidade, os processos de apuração de impostos e fechamento contábil são feitos em uma empresa terceirizada. E olha só o fluxo de informação. Eu tenho todo o financeiro acontecendo na minha empresa, financeira, emissão de notas, que é matéria-prima para o fechamento contábil e para a apuração de impostos, acontecendo em outra empresa. Se eu não tiver as tecnologias conversando, esse processo vai ser caótico, ele vai estar sempre atrasado. E isso também já acontece desde 2015, e, de novo, é curva de adoção, grande parte das empresas ainda não utilizam, mas o futuro é esse, a gestão totalmente integrada, desde o financeiro até a contabilidade, por mais que isso esteja acontecendo em empresas diferentes, com acesso a todos os produtos e tendo o ERP como o core, o sistema operacional de uma empresa que é organizada e que está organizada para crescer de maneira sustentável. Legal, Gabriel. Begotti, vamos falar um pouquinho aí das inovações, dos ambientes de teste do Banco Central, do Drex, Real Digital, parceria de vocês com a Microsoft. Quais são os resultados que vocês estão conseguindo hoje? O que vocês imaginam que o Drex vai trazer de benefício para o mercado financeiro, para as empresas? Bom, eu vou até conectar um pouco com o que meu colega da Conta Azul trouxe. Queria fazer só uma pequena correção de quem esteve lá no momento. Foi 2017 a integração com Conta Azul. A primeira integração. Depois pegou em 2018, né? Foi em 2018. Coincidentemente, eu trabalhei na área, na diretoria que o Bramon também trabalhou lá no Banco do Brasil, na diretoria de negócios digitais, e que foi que fez essa parceria com Conta Azul. Foi muito legal mesmo. Foi um trabalho bem legal. Mas, cara, sobre o Drex, assim, a gente tem dois tipos de aprendizado, né? A gente tem aprendizado tecnológico, que acho que todo mundo está vivendo ao mesmo tempo. E uma coisa que eu gostaria que as pessoas não misturassem é Drex é uma coisa, Pix é outra. Isso não significa que, em termos de infraestrutura, a gente não vai ter uma infraestrutura diferente que possa fazer o mesmo serviço. Vou tentar refrasear aqui para não falar bobagem. Pix, na minha visão, é uma solução que está sendo implementada sobre uma infraestrutura que foi pensada no seu tempo, e que o Drex vem como uma infraestrutura diferente e que pode ser também infraestrutura para o Pix, ou para N outras transações. Fugindo da polêmica Pix, Drex e esse monte de nome diferente, eu acho que a programabilidade do dinheiro é uma coisa que a gente vai ter bastante diferencial. E uma das coisas que a gente está testando lá é a criação de contratos inteligentes, né? Eu vi que um painel anterior falou sobre isso aqui. A criação de contratos inteligentes por parte dos nossos próprios clientes. Eles têm relações comerciais estabelecidas no seu ERP, condições de pagamento, delivery versus payment, que é uma coisa que muita gente fala, etc. E tal. E como a gente consegue levar isso para que seja fácil essa programabilidade do dinheiro e das relações comerciais dentro do sistema ERP do nosso cliente, sem que ele precise saber codificar em Solidity, por exemplo, que é
a linguagem do smart contract do Drex. Então, a gente começou a pensar em soluções como essa, e foi aí que a gente, junto com a Microsoft, a gente fez um treinamento de alguns modelos baseados no Codex da OpenAI, para que ele aprendesse como funcionam alguns contratos financeiros, então, CCB, né, cédula de crédito bancário, CDBs e etc. e tal, para ele aprender como funciona o mecanismo para poder criar o smart contract de forma fácil e em linguagem natural. Então, assim como vocês conversam em casa com o ChatGPT e pedem para ele criar um texto, a letra de uma música, vocês vão pedir para criar uma relação contratual entre partes com os seus triggers, né? Então, com a sua programabilidade. Então, se até o dia tal do tal você fizer isso, você libera o pagamento para tal conta. Então, todas as condicionantes que você queira. Esse é só um primeiro momento em que alguém tem que ir lá e conversar com a inteligência artificial para pedir para ela fazer. A gente acredita que isso possa ser automatizado dentro das rotinas do RP. E é o RP que vai comandar essa inteligência de criar esses contratos, que podem ser contratos de uma única utilização, inclusive. Simplesmente você vai lá e instala dentro de um dos nós da rede do Drex e faz funcionar. Então, esse é um dos testes de tecnologia que a gente está fazendo e que a gente acredita que vai trazer muita eficiência, se funcionar, como a gente imagina que vai, para essa integração do RP. Que é uma das coisas mais difíceis que a gente vê é como a gente integra o RP, que já tem seu desafio do contábil fiscal financeiro, certo? Já tem seu desafio interno, da tríplice do CFO ali. E depois disso, ainda conectar e integrar com toda a indústria financeira, que depende de integração com outros bancos. Aí tem API, tem Open Finance, não tem Open Finance. Para pessoa jurídica, praticamente Open Finance é inexistente. Só para vocês terem uma ideia, assim, hoje a gente cobre lá no ABC cerca de 60% a 70% do corporate banking brasileiro é cliente do Banco ABC, e nós tivemos uma única transação de iniciação de pagamento, por exemplo, do Open Finance, não liquidada, que o cara não terminou porque ele tinha que fazer vários poderes e na hora de autorizar ele não tinha todo mundo para autorizar todos os poderes. Então, assim, a gente ainda vai chegar lá. E eu acho que o caminho do Drex é um caminho legal, o lance da programabilidade. Tem uma série de discussões para serem feitas. O Drex não é um negócio simples. Tem infraestruturas para escalabilidade que ainda estão problemáticas, que a gente ainda precisa resolver. Tem toda uma questão de custeio da infraestrutura, que ainda vai ser discutido junto com todo o mercado, mas que promete ser, sim, um mecanismo para a gente descentralizar a programabilidade do dinheiro, que hoje a gente não tem tantas opções assim. Legal. Bramon, você. Os testes, os movimentos que vocês fizeram com as cooperativas, com o Drex, e o modelo que vocês estão desenvolvendo aí para o mercado público. Conta um pouquinho para a gente, que eu acho que é interessante, porque é um mercado grande e que vai dar uma amostragem da capacidade do Real Digital, né? Ótimo. Bom, só um comentário rápido sobre o Open Finance. Eu vejo uma vantagem, um benefício que a gente já viu do Open Finance. Dois benefícios. Um, forçou as instituições financeiras a tentar entender melhor o cliente, compreender. O Pedro tem um cartão assim, o Pedro tem um produto de investimento nessa casa e tem um produto diferente na outra. Por quê? Então, isso forçou os bancos a realmente conseguir compreender melhor, mais e mais seu cliente. E o segundo, forçou o sistema financeiro, que já é o sistema bancário mais avançado do mundo, a padronizar algumas coisas relacionadas a informações de produtos, e isso é favorável para as comparações, para a análise. Sobre como é que o Banco do Brasil observa. Nós temos dois segmentos em que a gente pauta bastante a nossa atuação, que é o segmento agro e o segmento setor público. Uma das nossas preocupações é trazer cada vez mais eficiência e correção à gestão pública, nos três níveis. Então, um dos casos de uso interessante, um caso de uso bem interessante que a gente está explorando é a moeda direcionada, né? Então, nos programas governamentais, por exemplo, então é possível, com a programabilidade, você especificar desde o CEP, um conjunto de CEPs, uma zona geográfica em que aquele, por exemplo, programa pode ser investido, um período, no tipo de estabelecimento, enfim. Então, você pode incutir algumas regras, né, para que o dinheiro público seja cada vez mais bem empregado, além da sua rastreabilidade. No segmento agro, que é um segmento muito importante para o país e para o banco, muitas linhas de crédito são direcionadas também, então, para fazer alguns usos específicos, para custeio, para investir, para algumas culturas. Então, a partir do momento que você consegue especificar, restringir os usos, você também consegue baratear
tá? Não só a supervisão, e consegue democratizar, usar cada vez mais. Tá? Só uma coisa que eu gostaria de falar sobre smart contracts. Na minha humilde visão, não vai substituir as instituições com credibilidade, porque nem todos são programadores. Então, mesmo que você faça uma plataforma super simples, você sempre, o peso da credibilidade, vamos remover totalmente os intermediários. Eu acho isso mais teoria do que prática, porque isso é fácil falar numa transação de baixo valor, mas quando a gente vai falando de uma transação de alto valor, especialmente num país com mais de 200 milhões de pessoas, em que nós somos criativos para tudo, até para fraudes, né? Eu acho pouco provável que alguém vai confiar, por exemplo, a compra de um imóvel totalmente sem a presença de algumas instituições que têm credibilidade, que você possa lá reclamar, que você possa judicializar. Então, simplesmente acreditar que no ambiente, aí é uma visão muito pessoal, totalmente descentralizada, DeFi totalmente, organizações autônomas, eu particularmente acho que isso é uma inspiração para a gente ver aquilo que a gente não precisa de intermediários, porque para algumas coisas realmente a gente não deveria precisar, mas para algumas coisas muito centrais, muito relevantes, a gente sempre vai ter, minha humilde visão, alguém falando assim, pô, olhei, faz sentido. Tá? Então, essa é a minha, assim, uma humilde visão sobre a programabilidade do dinheiro e a sua capacidade de escalar para tudo, para todo tipo de transação. Tá? Não precisa ser tão humilde, não. Pode socar a bota. Vamos lá, para a gente terminar essa estrutura toda aqui de tokenização, blockchain, porque, na verdade, todo mundo fala, não, porque agora eu vou tokenizar o meu contrato, vou tokenizar o meu investimento. Cara, o teu contrato era guardado numa gaveta, da gaveta ele passou a ser guardado num PDF, passou a ser guardado dentro do ambiente de servidor e hoje ele usa a palavra tokenizado, mas a evolução é o seguinte, eu estou gastando menos dinheiro, uma gaveta guarda menos contratos que um ambiente de um servidor. E o token vai guardar mais contratos, quer dizer, eu estou reduzindo o custo na operação, mas eu não estou mudando a característica. Eu estou trazendo mais eficiência, redução de custos e segurança. Tá? Como é que vocês veem a evolução do mercado? Porque também não adianta o banco A, B, C, né, fazer, desculpa a brincadeira, mas não adianta qualquer banco falar, não, eu estou operando isso. Porque é o que você falou, você precisa dos participantes do mercado. Está cheio de plataforma agora falando, não, eu vou distribuir NFT, eu vou distribuir isso. Tá, e quem valida esse título? Se o cara não pagar, ou se o cara não honrar o investimento, a rentabilidade, quem paga isso? Então, os participantes do mercado vão continuar existindo. O que vai acontecer é que eles vão ter processos muito mais eficientes e talvez o peso deles na estrutura não seja tão relevante quanto hoje. Como é que vocês veem essa estrutura nova, onde a evolução do mercado vai para a palavra de tokenização e depois para um ambiente de blockchain? Começar por ordem alfabética, então, já que você falou ABC. Claro, pô, manda bala. Cara, assim, ó, na boa, 9 em 10 soluções de tokenização estão tokenizando PDF. Eles não estão fazendo processos digitais do zero. Eles não estão mudando ou trazendo eficiência no core do negócio, no modelo de negócio. Eles estão trazendo, na verdade, pega um papel que antes estava na gaveta e agora está no servidor, pega o papel, sobe ele em algum lugar e alguém fala, eu dou credibilidade que aquele papel que estava na gaveta agora é esse ativo digital que eu vou fracionar e vou distribuir. E aí entra o que o Bramon falou, a credibilidade de quem está fazendo essa transação. Por outro lado, e aí pensando em interoperabilidade de redes, e no gancho do Bramon sobre intermediários, eu fico imaginando um dos mercados que se fala muito sobre ser desintermediado é o de cartórios, né? Cara, tem iniciativa de cartórios aí, de associações, de montar uma rede privada dos cartórios, mas que interopere com outras redes, tal como Futuro Drex. Então, a gente pensar na tecnologia como infraestrutura para trazer mais eficiência, e não necessariamente é o que você falou de tirar o peso, né? Tirar o peso do intermediário, mas trazer eficiência no processo que eles executam, seria fantástico. A gente tem que pensar também o seguinte, eu falei 9 em cada 10 tokeniza PDF. Dessas 9, 8 estão colocando tokenização onde não precisa, blockchain onde não precisa, e trazendo só mais custo para a operação. Então, assim, eu tenho visto casos de agronegócio, por exemplo, no Brasil, em que o cara está colocando blockchain num negócio que não precisa. Aí você chega para o cara e fala assim, tá, tudo bem, você colocou blockchain para quê? Ah, coloquei no grão de soja. Legal. E quem garante que aquele grão de soja está dentro do silo?
Ah, não, eu estou contratando um fiscal que vai lá. Eu falei, então você só adicionou mais uma tecnologia que custa no processo. Porque esse cara já existe, o funcionário do Banco do Brasil já vai lá conferir se o grão está lá, se a muda está crescendo correto ou não, e por aí vai. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado em achar que a tecnologia é mágica e não pensar em como ela vai alterar a mecânica do negócio. Eu acho que é isso que a gente tinha que olhar. E o Drex, na minha opinião, é isso que ele vai permitir. Então, programabilidade do dinheiro não é só a programabilidade de programar um pagamento. Não, é a programabilidade de interoperar com outras redes. E eu não estou falando de criptomoedas, não. Eu estou falando de outras redes, das redes de cartorários, saca? De N outros players, talvez com escritórios contábeis e por aí vai. Ainda não sabemos como esse mundo vai ser. Mas o que eu acredito é que a tecnologia ela vai nos trazer uma infraestrutura mais eficiente e tirar o peso processual desses intermediários hoje que a gente não gosta. E como o Pedro falou, a hora que a gente faz essa revisão, a gente elimina alguns processos que realmente não precisam existir mais. Beleza? Inclusive, uma coisa muito interessante que a indústria financeira passou, eu não sei os mais novos, mas existe um negócio chamado carimbo com férico original, e ainda bem, a gente não existe mais. Alguém era obrigado a bater um carimbo de confere original no documento quando você entregava um RG, uma cópia do documento no banco. Endosso em preto. Coisas que não precisam mais, beleza? Então é isso que acho que a gente tem que fazer. É isso. Gabriel, e aí? No ambiente de RP? Eu acho que dá para a gente dar uma viajada primeiro. Acho Claro, que assim, dá para... importante. Falando de tokenização, blockchain, olha as possibilidades. Imagina eu num financeiro, numa gestão financeiro para contabilidade, o meu débito pode ser o seu crédito, na lógica de blockchain, e eu acabo com um método de partidas dobradas de que cada lançamento tem que ter um débito e um crédito, inventado lá pelo Frei Luca Pacioli. Então, demos uma viajada. Vamos voltar para a realidade agora. Na posição de RP consolidador desse ecossistema, concordo muito com o que você falou lá no comecinho. O nivelamento do ecossistema é o gargalo, para a gente aderir às novas soluções e inovações. Então, a gente tem que estar sempre de olho. Pô, esse negócio faz sentido eu tokenizar soja? Vamos trazer para dentro do ecossistema. Entendeu? Nessa posição que a gente se encontra, é por aí que a gente está tateando. Pô, Brex está funcionando, virou solução, vai melhorar o processo, traz para dentro. Pedro, e aí? E o Banco do Brasil? Deixa eu só mostrar um caso concreto aqui do valor. Né? Não sei se todos sabem aqui, mas a digital do boi é o seu focinho. Então, você consegue reconhecer que aquele boi é aquele boi desde bezerro pelo focinho. Então, existem as soluções de processamento de imagem, tá, em que você reconhece. Veja que essa solução, casado, aí sim, com a rastreabilidade de vacina, de alimentação, aí sim você tem um registro mais fidedigno. Quando você for fazer um churrasco, por exemplo, você vai saber, você não pode botar foto do boizinho, porque daí você não vai ficar com pena de comer, né? Mas você vai conseguir saber que aquele bife é daquele boi que teve aquelas vacinas. Isso é uma solução dupla. Não adianta você saber que o registro foi inviolável se você não tem certeza que é bom. Então, esse é um dos casos de uso, por exemplo, que a gente vem adotando, olhando só um pouco de blockchain com inteligência. Mas, voltando a um aspecto de Drex, volto a comentar. A gente está vendo o aspecto da programabilidade do dinheiro, temos alguns casos olhando especialmente o setor público, tá? Transações entre órgãos públicos e pessoas, e no segmento de agro. Eu concordo muito que o começo de adoção de uma nova tecnologia tem aquele visão de deslumbre. Então, a gente tem uma solução procurando problema, né? E depois de um tempo em que as equipes começam a bater cabeça, entender, fazer uma avaliação mais fria dos custos, benefícios, aí a gente começa a ter uma visão mais madura daquilo que faz sentido fazer, daquilo que não faz sentido. Tá? Muito bom, muito bom. Gente, vamos terminando por aqui. Deram até 10 minutos para a gente, devia estar bom, né? Porque deram um pouco mais de tempo. Está em vermelho agora. Está em vermelho. Vermelho é isso. Triste isso aqui, dá uma pressão que vocês não têm ideia. E me fala uma coisa, vocês querem terminar? Querem dar um último tchau para o pessoal, contar alguma coisa que vocês estão fazendo, alguma novidade que é confidencial, que tem NDA, alguma coisa em Banco do Brasil, por exemplo, a gente poder copiar? Estou achando que não, né? Vai, Bramon, pô. Não, ajuda nós. Eu vou agradecer, falar que a integração entre os meios de pagamento é o nosso mantra.
Então, só um exemplo, mais de 10% dos nossos boletos hoje já são liquidados por Pix. Então, eles pegam a parte positiva, e nós somos um dos principais players de cobrança do Brasil. Então, a gente pega a parte positiva de ter uma base única de títulos, né, protestáveis, negativáveis em si, registrados, mas com o poder de liquidação financeira automática online do Pix. Então, a gente acredita muito na integração entre os meios de pagamento. Tá? Então, agradecer muito a oportunidade, parabenizar pela sua mediação aqui. Tá? Valeu, todas as valeu. perguntas foram totalmente diferentes do que a gente combinou, brincadeira. Né? Quase isso. Brincadeira. Eu fiquei Mas lendo aqui, eu não entendia, porque eu estava sem óculos. agradecer a Aí Vindi. eu pulei. Agradecer a Vindi pela oportunidade. Eu também. Obrigado, Valeu, Benítez, Pedrão. pela sua mediação incrível. A gente combinou lá atrás, você falou assim, poxa, eu não sei o que eu vou fazer, vou jogar as cartas para outra, vou pegar e vou fazer uma pergunta. Eu falei, vai no freestyle, você foi no freestyle. Foi ótimo. Eu pensei em cantar também. Hã? Eu Você também pensou em- pensei em cantar, mas aí eu Não dá mais passou. tempo. Não, mas você Passou encantou. rápido. Mas você encantou. Agradecer também o grupo Local Web, Vindi, especialmente Thaís Luciane, minha amiga, a head de marketing da Vindi, e o Edu da Credisfera também, que está sempre presente aí nas nossas conversas. E agradecer aos meus amigos, meus colegas de palco aqui. Obrigado pela oportunidade de aprender com vocês também. Ia falar isso mesmo, que eu estou aprendendo muito aqui. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela presença e pela participação. E tudo que está sendo discutido aqui, a gente entende que é o primeiro passo para uma gestão financeira de sucesso de uma empresa. Você organizar a parte de vendas e de faturamento, depois ter condições de fazer isso com o seu contas a pagar, conseguir ter o controle da performance da sua empresa, é fundamental para fomentar o ecossistema empreendedor brasileiro. Essa disciplina vai fazer com que as empresas cresçam de maneira muito mais sustentável. Desculpa, a gente estava discutindo como é que a gente vai fazer uma pergunta aqui para o pessoal ganhar uma bola da BMP. E a gente falou aqui, vamos pedir para o pessoal explicar a diferença do Pix e Drex e como eles se relacionam. Aí eu falei, mais 40 minutos, né? Então vamos lá, quem faz aniversário hoje? Caramba, deve estar comemorando, né? Hoje é 17, né? Tem alguém que faz aniversário dia 17, de qualquer mês? Aô! Mais um? Pô, matei os dois, pronto. É isso aí, parabéns. Obrigado. Vem cá. Mais um? Bora. Gente, obrigado. Cadê? Vem cá pegar. Você nasceu no dia 17? De janeiro. Quero ver. Tem que mostrar, né? Não precisa mostrar o ano. Só o dia. Vem! Ih, tiveram 3? E você também. Pera aí. Puta, não vou ler nem a pau isso aqui. Nem consigo. Vai levar, eu não vou nem ler. Pode levar o RG também de volta. Você não tem documento, eu não vou falar nem de que empresa que você é. Mas pega aqui o endereço pra gente mandar uma pra ela. Joia, aí ó. Aí sim, uma pessoa mais jovem traz as coisas melhores. Aí. Parabéns. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu.